Ok, gravando? Então vamos lá, gravando. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs teosofistas. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs de outras ordens, mas que prestigiam o nosso canal, mesmo foco sendo teosofia na maioria do conteúdo. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs de cunho religioso, pessoas que fazem parte das igrejas e estudam com a gente aqui todos esses fenômenos que ocorrem na fé de vocês. Bom dia para você, cientista, parapsicólogo, que estuda não só para ter a teoria, mas para comprovar aquilo que existe, aquilo que é mito. O vídeo de hoje fala sobre isso, inclusive, bem como bom dia para os meus amados irmãos e irmãs curiosos. São futuros ocultistas que vão estar entre nós nas ordens, nos institutos, nas igrejas e não sabem disso, só precisavam de um canal ou de um lugar para se encontrar, para ter conteúdo para estudar. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Tarsis Braga, faço parte de muitas ordens iniciáticas aí há um bom tempo. Digo muitas, né? Não passam de 10, mas também não são poucas. A gente sabe o trabalho que dá para conciliar quando fazemos parte de mais de uma. Fica a dica. Trabalhei durante muito tempo na área sacerdotal de diversas religiões do nosso país, bem como estou estudando atualmente um curso que são 8 anos. Eu já estou no quarto desses anos, que é de uma religião bastante expressiva, porém polêmica, ainda aqui na nossa nação. Inclusive estamos falando sobre ela no vídeo anterior e neste vídeo. Fica outra dica, um spoiler para quem gosta. Faço parte de 2 institutos de parapsicologia e atualmente estou adquirindo formação superior, ou seja, estou me formando em uma faculdade de parapsicologia, porque amo esse assunto e os afins de paixão. Acredito que assim, igual a vocês que assistem esse canal. Então sejam bem-vindos de volta a esse tema, bem-vindos de volta ao meu escritório. Não deixem de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, bem como você, meu irmão e minha irmã, que já me assiste há bastante tempo e ainda não fez questão de vir para a ordem, de fazer parte da fraternidade. Se inscreve, deixem likes nos vídeos, like nos vídeos anteriores. Sabe, eu sei que às vezes nós estamos empolgados estudando, pausamos um vídeo, voltamos para escutar e esquecemos de deixar um like. Não tem problema. Faça como eu, volta. Eu tenho pessoas que eu estudo em canais que eu estudo, fica a dica. E deixa o like lá para mim no vídeo que vocês assistiram, para eu saber que vocês gostaram do conteúdo. Comentem, me deem o feedback do resultado de vocês, aquilo que vocês conseguiram colocar em prática no dia a dia de vocês, na vida de vocês. Vocês sabem que eu fico feliz com isto. Compartilhem, me ajudem a encontrar mais pessoas iguais a vocês e eu, que gostam de estudar esse conteúdo, de pôr ele em prática na vida pessoal, bem como para quem quer estreitar nossa relação, @TarcisNefelim, com PH e M no final. Esse é o meu Instagram, onde você me encontra pelo direct e pode falar comigo de uma maneira mais privada, mais segura. Então, agora que fomos apresentados, eu vou continuar o assunto anterior, vou puxar o fio de prata, inclusive do que foi o vídeo anterior, para você entender. Nós estávamos falando sobre o espiritismo, que também é uma religião que tem a prática da abjuração de uma forma parcial. Uma parte importante, um conteúdo importante da abjuração é praticado e ensinado no espiritismo. E estávamos falando também sobre essas polêmicas que existem entre o espiritismo
como religião e a ciência, a parapsicologia, porque ela é uma religião que pratica parapsicologia. Ou seja, existe uma ciência capaz de provar seus fenômenos e nem sempre elas andam alinhadas. Então, sem mais delongas, sendo assim, nesse vídeo nós vamos tratar desses assuntos. Desfazer os mitos entre a parapsicologia como ciência clássica e a parapsicologia praticada no espiritismo, bem como relatar qual é o campo da abjuração que o espiritismo ensina e pratica. Para você que está estudando esse vídeo, para você que pretende mais para frente se tornar um abjurador, saber aonde encontrar pelo menos parte do conteúdo. Então fica uma dica importante para vocês, tem religião aberta que faz. Então vamos começar desfazendo as polêmicas. Inclusive difícil, né, gente? Mas dá, é possível. Esse canal é a prova disso. Hippolyte Léon Denisard Rivail, e me perdoe aqueles que sabem francês, porque esse é um nome em francês, então, como não sou fluente nessa língua, pode ser que a pronúncia falhe e sinta-se à vontade para me corrigir, né? Porém, Allan Kardec, como é mundialmente conhecido, né, foi um cientista que dedicou parte da sua vida a estudar fenômenos e comprovar a existência dos mesmos. Fiz uma observação para um bom entendedor, né? Um parapsicólogo, mesmo que ele não estivesse ciente disso, pois a parapsicologia ainda não era considerada ciência na época. Então, olha que bacana. Nós temos aqui Allan Kardec, fundador de uma grande religião que tem um grande número de adeptos, que é bem expressiva, porém polêmica, por causa da parapsicologia, e que traz resultado na vida das pessoas, é aquilo que eu falo. A parapsicologia ela tem essa capacidade. E o que acontece? Era um parapsicólogo, mesmo que não fosse consciente disso, porque na época não existia a ciência parapsicologia. Mas nota que existiam parapsicólogos, pessoas que trabalhavam pesquisando. Então, fica a dica, Kardec era um. Kardec escreveu livros sobre as suas pesquisas, né, que deram origem à doutrina espírita, bem como ao espiritismo. Note aí, ele era uma pessoa que pesquisava e escrevia. Nisso ele fez um conjunto de livros que hoje são a base, o pilar da doutrina espírita, ou seja, da religião do espiritismo. Porém, ele mesmo não era religioso. Olha que coisa fantástica de entender, né? Apesar de tentar incessantemente encontrar o elo entre as suas pesquisas e a religião predominante na época, a saber, o cristianismo. Então, o que acontecia com Kardec? Quem acompanhou a vida de Kardec ou quem leu sobre ela percebe que ele era um cientista e muito cético, aliás. Você falava de religião para ele, poxa, mitologia, história para boi dormir. Entende? E ele só começou a ativar esse interesse pela espiritualidade quando ele começou a ver aqueles fenômenos das mesas girantes, começou a ver aquele monte de coisa acontecendo e decidiu falar: eu vou estudar isso aí, porque se acontece, eu quero provar que cientificamente acontece. Se não acontece, eu quero olhar e falar: não existe. Nota. Inclusive, gente, fica uma curiosidade que eu deixei de colocar no roteiro, mas vou trazer para vocês. Allan Kardec era o nome que ele teve em uma vida passada. Ou seja,
Em uma das suas vidas passadas, ele havia sido um druida chamado Allan Kardec. E um desses espíritos avisou isso para ele, então ele adotou esse nome. Se você não sabia, fica a dica, porque coincidentemente, a França é um território habitado por celtas, né? Isso é uma coisa histórica. Então veja como muita coisa se encaixa quando a gente estuda. E ele tentava fazer o quê? Para ele, como a religião predominante, na época o catolicismo, o cristianismo, né, o protestantismo estava entrando, mas não tinha tanta força quanto a igreja católica, entende? Os próprios livros deles foram queimados pela igreja, fica a dica para quem estuda. E ele tentava conciliar esses fenômenos. Quando ele descobriu que existia, ele foi tentando ligar para ver se tinha alguma relação com a fé, né? E em sua maior obra, o Livro dos Espíritos, provou sua humildade e real interesse pela verdade quando declarou: tudo o que estou escrevendo é com base nos meus estudos com os espíritos, mas não posso declarar que realmente conheço qualquer um deles, ou mesmo que todos eles falam a verdade. Sendo assim, tudo que futuramente seja provado pela ciência e contrarie o que eu escrevi, peço aos meus leitores que acatem como verdade. Então nota, gente, geralmente nós vemos aí líderes religiosos que têm um proselitismo muito forte. A pessoa, quando ela cria uma religião, geralmente ela começa a ir atrás de ter adeptos, de ter fiéis, de ter força. Nós vemos aí como foi o islamismo, né? Como eles levam a sério essa questão de terem um profeta vivo. Vemos isso no mormonismo, como eles levam a sério essa questão de também terem um profeta vivo. Eles enxergam Joseph Smith como o último profeta vivo. Entendem? E Kardec não, apesar de ser um fundador de uma religião, ele colocou lá o quê? Gente, tudo que eu estou escrevendo aqui é com base num estudo que eu fiz com os espíritos. Então o que ele fez? Ele ia lá, conversava com o médium, trazia um espírito, conversava, propunha alguns assuntos para aquele espírito, ia lá, conversava com outro médium, tentava trazer o mesmo espírito para ver se funcionava. Quando vinha outro espírito, ele fazia as mesmas perguntas para ver se batia as respostas um com o outro, e em cima disso ele fez um livro. Por isso o Livro dos Espíritos, era literalmente o que os espíritos falavam, a pesquisa que ele fez sobre esses assuntos, tanto religiosos como de ciência, ele ia escrevendo e relatando, porém ele colocou, nota a humildade desse ser, nota o interesse dele pela verdade. Se algum dia, no futuro, a ciência provar que algo que eu escrevi está errado, não tem problema nenhum. Aceitem. Isso está no Livro dos Espíritos. Cereja do bolo, meus amados irmãos e irmãs, seres humanos ou híbridos, né? O Espiritismo, bem como a doutrina espírita, nasceram tomando por base as obras de Kardec, ou seja, esse livro que eu acabei de citar, com essa inscrição que eu acabei de citar. Mas os espíritas se esqueceram de seguir o seu fundador, ou seja, não atualizaram seus conhecimentos quando a parapsicologia apareceu com as provas. Então o que acontece, gente? Como eu falei para vocês, isso aqui nunca vai ser uma crítica, está longe. Porque eu também sou espírita, também estudo o espiritismo. Mas como cientista, como participante de institutos, como pessoa que está cursando a faculdade disto e
pode entender o contraste entre esses fenômenos e encontrar o elo entre a religião e a ciência, porque faço parte das duas, percebo que o quê? Que existe ainda uma polêmica muito grande, uma dificuldade dos espíritas em aceitar o parapsicólogo, tal como eu falei para vocês. Eu passo por isso dentro do meu curso, faltam 4 anos para estudar, e já aconteceu, por isso eu não revelo nomes, de eu ter que refazer trabalhos, porque quando eu li, falei, poxa, de forma completa, se for levar em consideração o que Kardec pediu e o que a ciência conseguiu provar, a resposta é esta, mas de acordo com vocês, é essa aqui, coloquei as duas. Pediram para que eu refizesse a prova, tirasse a versão parapsíquica da minha resposta e deixasse só a propagada pela doutrina espírita. Eu passei por isso. E sei que vocês que praticam espiritismo também passam. Mas Kardec não queria que fosse assim, senão não tinha escrito no livro. E fica a dica. Então o que acontece, gente? O que é método científico? Era exatamente o que Kardec fazia. Mas hoje nós temos meios para isso. Existem até equipamentos para isso. Então quando acontece um fenômeno, o cientista que descobre aquele fenômeno, que estuda aquele fenômeno, quando ele descobre a forma de manifestar aquele fenômeno, ele primeiro testa com ele. Pum, consegui, o fenômeno está ali, maravilha. Aí ele vai e ensina um amigo dele. Fala, poxa, vem cá meu companheiro, consegue fazer? Pum, o cara conseguiu, maravilha. Aí ele procura uma pessoa totalmente desconhecida, geralmente de outro país. Olha, eu vou te ensinar uma coisa aqui, faz aí que eu quero ver se dá certo. A pessoa faz, pum, deu certo. Significa que verdade é. Método científico é isso. É quando mais de uma pessoa consegue realizar o mesmo fenômeno usando o mesmo gatilho, a mesma forma. Entende? E quando isso acontece, vira-se uma prova. Porque todo mundo consegue fazer, todo mundo é capaz de fazer. Então está provado que é possível. Entendem? E é isso que acontece nas faculdades, isso que acontece nos institutos de parapsicologia, né? Por fim, a maioria dos teóricos se divide em 2 opiniões sobre o porquê que ainda existe esse embate entre a ciência e a religião dentro do espiritismo. Teoria número 1. A dificuldade de se atualizar uma religião que já existe para um grande número de fiéis, ou seja, medo de abalar a credibilidade. Eu, particularmente, como estudante desses fenômenos há muito tempo, sabe, e hoje, como pessoa espírita, vinculada ao espiritismo, simpatizo dessa teoria. Eu acho que é muito difícil você chegar para um povo que já pratica uma série de coisas sobre um formato que já tem essa tradição e falar, gente, nós precisamos corrigir um pedacinho aqui para que isso seja atualizado. Tudo bem? Com medo de abalar a credibilidade. E a outra, a segunda dessas teorias, é a fé cega e apegada ao tradicionalismo. E aí, o que acontece? Nesse formato, gente, nós temos aí pessoas que falam assim, não, Kardec ensinou assim, então vai ficar assim, e assim vai ser, assim eu aprendi e não vai mudar. Mas nota, nesse caso a gente sabe que ele não ensinou assim não. Ele falou outra coisa, se apresentar uma prova que me contraria, aceita a prova.
é científica, você vai conseguir fazer também. Sabe, por isso que eu simpatizo da primeira teoria. E trago para vocês aquele velho exemplo que eu tanto adoro da Terra redonda. Imagina, gente, se quando houve aquele incidente do cientista que foi queimado porque disse que a Terra era redonda, a Igreja Católica, ao invés de corrigir, a Igreja Católica, ao invés de olhar e falar, poxa, cometemos um equívoco, não era para ser assim. Entende, gente? Entendam que ali não foi Deus que falou essa informação, nós vamos averiguar a qualidade daquele papa, daquele inquisitor que julgou a causa, entendem? Para segurar também, até para não pôr em risco a credibilidade do próprio Deus que eles pregam na igreja, eles fossem falar, ó gente, não quero saber se cientista provou que a Terra é redonda, dentro do catolicismo vai ser assim, a Terra é quadrada e acabou, ela acaba num... Já pensou, gente? Faço uma reflexão com todos vocês. Dessa forma não abala mais a credibilidade do que simplesmente eu admitir que foi um erro e que eu preciso atualizar e que eu não tinha meios de, na época, estudar melhor do que eu estudei. Então, fica a dica. Então, por experiência própria, de novo, eu digo, até as ordens iniciáticas sérias, né, se preocupam com atualizar seus conhecimentos periodicamente. Gente, todo mundo que me conhece de forma pessoal sabe que eu estou vivendo um momento muito polêmico com uma ordem iniciática em si, exatamente porque ela está sofrendo mudanças. E nota que nesse caso eu estudo fenômenos, eu estudo práticas. Então, se existe uma mudança que está sendo feita em nome do divino, é raro eu não saber. Porque eu estudo muito para isso, desde os fundamentos. E eu tenho a mente aberta para aceitar quando eu vejo uma coisa nova. Sabe, agora quando eu vejo alguma coisa que está sendo implantada que é da cabeça de um homem, de um híbrido, eu falo, poxa, então não é tão divino assim, talvez a gente tenha a opção de não implantar. E é o que acontece, eu estou passando por essa polêmica e antigamente, quando eu estava ativo na ordem, eu cuidava exatamente dessa parte. Eu fazia parte de um conselho de inquisitores, não se assustem com o nome. Era um cargo que se tinha num grau que se possui nessa ordem em específico. E entre uma das tarefas que eu desempenhava, eu tinha que estudar o conteúdo da ordem, ver o que estava aparecendo de novo, sabe? E atualizar sempre que fosse necessário, estudar o conteúdo da ordem, ver se dentro dos institutos da faculdade, agora que eu faço parte, se tem alguma coisa que poderia ser atualizada ali, para que as pessoas tivessem um melhor proveito das práticas da ordem em si. Entendem? Então nota que até nas instituições sérias, a preocupação é o que? Em ter credibilidade pelo resultado, não por tradicionalismo. Então fica a dica. Sendo assim, gente, ficou bem claro a importância de aprender com os grandes iniciados sem deixar de dar continuidade, né, ao trabalho deles. Então é o que eu sempre falo em toda palestra, em todo vídeo. Gente, nós estudamos os grandes iniciados para obter o conhecimento que eles tiveram, até aonde eles chegaram. Mas nós temos condição de continuar estudando, de fazer aquele conhecimento ampliar, entende? E de criar coisas novas. Então nunca se limitem a tradicionalismos. Sempre façam questão de aprimorar aquilo que vocês já sabem, de desenvolver mais coisas que vocês ainda não desenvolveram. E aí vocês vão estar sendo ocultistas de verdade. Fica a dica? No próximo vídeo, nós vamos continuar no assunto espiritismo e tratar da polêmica Blavatsky, a Madame Blavatsky, mãe da teosofia,
e o Espiritismo. E olha novamente eu aqui, teosofista e espírita, para falar sobre essa polêmica com propriedade e imparcialidade. Então, gente, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de deixar like, sabe a importância que isso tem. Volta nos vídeos que você assistiu e não deixou e deixa lá para mim. Comenta sobre o conhecimento que você adquiriu, sobre o que você pode levar para a prática. Eu fico feliz em saber desses comentários, bem como de ajudar quando você precisa. Compartilha para que eu possa trazer mais pessoas para esse canal que sejam iguais a vocês e eu, pessoas que querem estudar de verdade, que procuram a verdade, que façam desse canal uma ordem iniciática, uma fraternidade de fato. Essas pessoas são importantes para mim, indiquem. E para aqueles que querem estreitar mais o nosso relacionamento, @TarcisNeflin, com PH e M no final. Não esqueçam de me seguir, caso queiram conversar comigo de uma maneira com uma privacidade maior lá pelo direct, enquanto o canal ainda não tem esse grupo de WhatsApp que vai ser criado. Até lá, gente. Namastê e não percam o próximo vídeo, não.